Olá, Moreira Lopes, boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes que nos acompanham e também a você, internauta do Tribuna do Leste. Falamos ao vivo da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Manhuaçu. E olha só, começou na última segunda-feira e termina no próximo domingo, dia 26, a Semana Latino-Americana de Prevenção a Afogamentos. O Corpo de Bombeiros de Manhuaçu com certeza participando dessa mobilização. Nós vamos conversar com o Tenente Queiroz, que é comandante do 1º Pelotão do Corpo de Bombeiros aqui de Manhuaçu. Tenente Queiroz, obrigado pela participação. Boa tarde para o senhor. Boa tarde Moreira, boa tarde a todos que nos ouvem e nos acompanham pelas redes sociais. É sempre um prazer estar aqui toda semana compartilhando um pouco mais dos nossos conhecimentos, do nosso atendimento, da nossa rotina e também compartilhando algumas dicas de segurança para toda a população de Manhuaçu e região. Perfeitamente, Tenente. O objetivo dessa mobilização é simples e muito importante: reduzir o número de afogamentos, chamando a atenção da população com diversas atividades direcionadas principalmente para crianças, Tenente Queiroz. Sem dúvidas, né? Essa semana é a Semana Latino-Americana, onde toda a América Latina se reúne com diversas ações de prevenção, né? Nós temos números alarmantes dos afogamentos. Somente na última década foram mais de 2,5 milhões de pessoas que perderam as vidas e a maior parte dessas vítimas são crianças entre 1 e 4 anos. Então é muito importante o Corpo de Bombeiros e diversos órgãos também realizarem ações de prevenção focando no público que é mais afetado por esse índice, que são essas crianças. Então é uma ação não apenas da corporação, mas a corporação também participa e o Corpo de Bombeiros de Manhuaçu não faz diferente, realizou aí diversas ações, treinamentos, palestras para professores, pais e alunos de escolas, focando ali nas crianças, mas também nos pais para reforçar os cuidados. Essa semana e sua motivação são propícios à execução de atividades que possuem o objetivo de minimizar ou prevenir afogamentos? Isso. Nesta semana, o Corpo de Bombeiros realizou diversas palestras, treinamentos, né, focado na prevenção, focado na melhoria da percepção do risco, né? É muito importante que a população tenha em mente os riscos envolvidos, associados nos lugares que acontecem os afogamentos. Muitas vezes as pessoas esquecem, né, ou mesmo deixam de prestar certa atenção a alguns locais de risco, acabando gerando ali algumas ocorrências, né, como nós tivemos, infelizmente, o caso no último final de semana de um afogamento na região de Santana do Manhuaçu, né, um afogamento em rio, em que é uma área frequentemente utilizada por banhistas, por turistas, né? E então, assim, às vezes um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção pode prevenir esse tipo de sinistro. Por falar em rios, Tenente Queiroz, eles são os locais mais propensos a afogamentos e as crianças estão mais suscetíveis a esse tipo de incidente? Sem dúvidas. As estatísticas mostram que a maior parte dos afogamentos acontecem em água doce, rios, cachoeiras, lagos. Então é fundamental que as pessoas que frequentam esse local tenham um comportamento seguro, busque comportamento seguro, comportamento de prevenção, porque geralmente são locais afastados, locais ermos, em que no caso de uma emergência, nós vamos ter um tempo um pouco maior para as equipes chegarem. Então é fundamental que a pessoa tenha um comportamento seguro para aumentar e melhorar a prevenção e evitar esse tipo de ocorrência. Aqui na nossa região existem diversos rios, lagos, cachoeiras. A região é permeada por essas belezas naturais que devem ser tratadas com cuidado, apesar de toda a sua beleza. Existem dicas que a população que frequentam esses locais devem ter? Sim, nessa época do ano é muito comum, né? A temperatura aumenta, o calor vem chegando, é época de férias, feriados, né? Festividade final de ano, então aumenta também a quantidade de pessoas que frequentam esses lugares. Nada mais natural a gente querer aproveitar também um pouco da natureza. Mas com alguns tipos de comportamento, algumas dicas de prevenção, a gente consegue minimizar muito esse tipo de ocorrência. Como, por exemplo, evitar nadar em local desconhecido, principalmente aquele que não dá pé, que tem alta profundidade. Se não conhece o local, então busque sempre nadar na parte rasa. Evite também pular, né, principalmente de cabeça, em locais que tenham pedras, locais desconhecidos, porque muitos dos afogamentos também acontecem após um trauma. A pessoa pula nesse local, machuca a cabeça, né, desmaia e aí, consequentemente, está dentro d'água e afoga. Também é muito importante que os pais tenham atenção redobrada com as crianças, manter sempre o olhar fixo na criança e, quando tiver muitas pessoas, designar alguém responsável, porque quando tem muita gente olhando, infelizmente, ninguém está olhando, né? Então,
são algumas dicas que a gente, seguindo, são capazes de prevenir muitos afogamentos. A utilização de bebidas alcoólicas também nesses locais deve ser evitada? Sem dúvida, né? A estatística mostra também que boa parte dos afogamentos ocorrem após a ingestão de bebida alcoólica. Então é comum, o pessoal vai para a beira de rio, lago, cachoeira, fica o dia todo no churrasco, né? Confraternizando, e ali por volta da tarde a pessoa ingeriu bebida alcoólica, entra, então o risco é muito elevado de passar mal ou mesmo de ter seus reflexos diminuídos para conseguir escapar dessa situação. Então, se ingerir bebida alcoólica, não entre em rios, lagos, cachoeiras, evite pular, evite brincadeiras também de empurrar. Esse comportamento vai trazer um pouco mais de segurança e evitar esses casos terríveis. Perfeitamente, Tenente Queiroz. Um ponto importante sobre o acionamento das equipes de emergência é a responsabilidade de quem faz uma solicitação de atendimento aos bombeiros. Sem dúvida, né? Nós temos várias unidades aqui na 2ª Companhia, né? Os pelotões destacados, temos também a Brigada em Ipanema. Então, caso seja notado ali uma situação de emergência, ligue imediatamente para as equipes e, se não tem um treinamento adequado, não faça esse tipo de resgate, porque muitos dos afogamentos também acontecem por pessoas que tentam resgatar outro e, não tendo treinamento adequado, também acabam sendo vítimas dessa ocorrência. Então, em caso de emergência, não esqueça, ligue o 93. E evitar também trotes para a corporação aqui, tendo em vista o trabalho realizado pelos profissionais, que é de extrema seriedade. Sem dúvida, né? O trote, ele vai acionar a equipe vai deslocar o local sem nenhum tipo de emergência. Então, aquele recurso que poderia estar sendo utilizado para atender uma emergência real, ele vai estar sendo utilizado numa falsa ligação. Então, educar, né, as crianças, educar os colegas, buscar difundir esse tipo de informação, que é muito importante. Nunca faça trotes, pois a gente pode estar sendo comprometido e deixar de salvar numa outra vida. Para a gente finalizar, o Corpo de Bombeiros mantém esse número já conhecido pela população 193. Quem tiver algum incidente envolvendo afogamentos, outros incidentes também, faça contato através deste número. Sem dúvida, né? Não pode deixar de falar que, em caso de emergência, ligue 93. Tenente Queiroz, a gente agradece a participação e as informações fornecidas aqui à população de Manhuaçu e deseja um bom trabalho, um bom final de semana. Muito obrigado também pela oportunidade. É muito importante a gente difundir essas dicas de comportamento seguro, pois a prevenção é sempre o melhor remédio. Obrigado ao Tenente Queiroz Moreira. A gente volta na próxima sexta-feira com mais uma edição do Emergência 193.